As imagens e tentar entender o que teria provocado a queda que matou 132 pessoas. A segunda caixa preta, que pode revelar a causa do acidente, foi encontrada hoje. Estes são os últimos instantes do voo MU 5735. A rota no sul da China é de Kunming a Guangzhou. 3 pilotos na cabine. Um voo comercial de 2 horas, que nunca chegou. Nós preparamos uma simulação aqui no estúdio para mostrar como é que foram os últimos minutos do voo do Boeing 737-800 da China Eastern. Tudo parecia correr bem, ele vinha em velocidade de cruzeiro, em altitude de cruzeiro. Dá mais ou menos 29.100 pés, que são 8.900 metros. Faltava pouco para ele começar a descida para o aeroporto de Guangzhou, cidade que antigamente em português a gente chamava de Cantão. Mas aí começaram a acontecer coisas que não estavam no programa. Primeiro, ele baixou a altitude em 700 metros em cerca de 16 segundos. Comandante, 700 metros em 16 segundos. Isso indica que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. É um parâmetro claro de que havia alguma coisa fora do normal. A partir desse ponto, então, o avião começou uma queda brutal de 20 mil pés, que dá mais ou menos 6.600 metros, em cerca de 1 minuto. O que isso indica? Nesse momento, a gente tem certeza que algo de muito anormal estava acontecendo. Com 15 anos de experiência na China, este piloto acrescenta: Nós treinamos descidas rápidas, descidas de emergência, mas para fazer isso, para perder essa altitude em tão pouco tempo, é alguma coisa diferente do que a gente costuma treinar em simulador ou até mesmo na aeronave. Ele ia entrar numa velocidade acima da permitida, a própria velocidade vai desligar o piloto automático, então eles só podem controlar o avião manualmente daqui para frente até estabilizarem ela. Uma queda vertiginosa como essa, ela é necessariamente uma queda de nariz para baixo? A gente não sabe exatamente como terá sido, se foi de cauda, se foi de nariz para baixo, mas enfim, foi vertiginosa e absurda. Quando tudo parecia indicar uma queda até o solo, tem um breve momento de recuperação. O avião sobe 300 metros, de 2.300 metros para 2.600 metros, mais ou menos. Isso dura 10 segundos. São os pilotos tentando salvar o avião ou foi um acaso aerodinâmico? De repente, o avião entrou numa posição ali que ele conseguiu se sustentar? Me parece muito mais que tenha havido a interferência, possivelmente humana, porque o piloto automático certamente estaria desligado. Houve uma tentativa de contato dos órgãos de controle com a aeronave e outras aeronaves na área chamaram e não houve resposta. Esse silêncio rádio pode significar que as pessoas, que a tripulação estava ocupada na recuperação da aeronave. Vamos voltar agora aos instantes finais do voo, uma queda com o avião na vertical. O senhor já tinha visto uma queda de avião de passageiros na vertical e já muito próximo do solo? Não, foi a primeira vez. Ali não tinha mais jeito para ninguém. Então a gente vai rever a trajetória agora sem interrupções. O voo que vinha em velocidade de cruzeiro, altitude de cruzeiro, e caiu em questão de minutos. O que pode ter acontecido com os passageiros? A médica Thaís Russomano, gaúcha que trabalha em Londres, explica 2 quadros bem diferentes. Se a fuselagem se rompeu na área dos passageiros, aconteceu o seguinte: se tu perdes a pressurização de cabine, tu tens uma pressão de oxigênio menor. Impossível respirar. E não é só isso. Tu tem que pensar na temperatura, que cai bruscamente. O ar se condensa e ele fica com dificuldade de enxergar. Mas se a área dos passageiros ficou preservada, então o cenário provável é este. A aceleração muito grande vai me comprimir contra a cadeira, eu e meus órgãos todos. Claro que muitas coisas caíram em cima das pessoas, as próprias pessoas, que algumas deviam estar em pé, não ficaram caindo umas sobre as outras. Existe uma chance grande de, no início, as pessoas terem percebido, depois ela pode ter perdido consciência. Eu estou nessa área há mais de 30 anos. Foi a primeira vez que eu vi um acidente assim. O que intriga a doutora Thaís também traz dúvidas para os pilotos.
Entre as várias causas possíveis, o comandante francês menciona uma falha técnica. Como é que o avião fica naquela atitude de o nariz totalmente para baixo? A gente podia ter um problema na cauda do avião. Existe um estabilizador horizontal e se ele tivesse não funcionar, então você poderia ter uma situação dessa natureza. Chegou a circular entre os especialistas uma imagem que mostraria o avião caindo sem uma parte da cauda, mas era falsa. Foi tirada de um trecho em computação gráfica de um documentário de um outro acidente, em 1997. Sobre a queda do Boeing da China Eastern, o comandante Killing aborda o fator humano. Esses aviões são robustos, tão confiáveis. A possibilidade de ser falha da aeronave, acho muito remota. Alguém falhou, alguém errou, por descuido, por distração. Aeronautas que trabalharam na China e não quiseram gravar entrevista destacaram que na aviação chinesa os pilotos têm muito medo de ser punidos por eventuais erros e que existe um relacionamento tenso entre controladores e pilotos. Já as empresas aéreas da China são conhecidas pela excelência. A manutenção é muito boa, não se economiza em manutenção, não se economiza em treinamento, não se economiza em combustível. Mas o controle de tráfego aéreo chinês é considerado confuso. E esse ponto foi lembrado por causa de um detalhe. Os dados mostram que no acidente, o Boeing desviou bastante para a direita. Isso pode indicar que o motor direito apagou. Para seguir com o motor só, é preciso baixar a altitude. Mas se isso não é feito, seja por decisão dos pilotos ou porque o controle não autorizou, as consequências podem ser graves. Procurada pelo Fantástico, a Embaixada da China no Brasil afirmou que, por ser um assunto muito técnico, ela não iria se manifestar. Todas as possibilidades estão na mesa para esse tipo de acidente. Alguns acidentes a gente não pode fechar a possibilidade. Outro ponto a ser investigado são os procedimentos dos pilotos. Um site especializado em aviação fez um ranking das quedas mais rápidas. A primeira, a mais vertiginosa, aconteceu por erro grosseiro de pilotagem. Na segunda, na terceira e na quarta, segundo as investigações, os aviões foram derrubados de propósito pelos pilotos. A quinta é a misteriosa queda do avião da China Eastern. A caixa preta com os dados do voo foi achada hoje, e a caixa com as gravações de voz da cabine de comando já tinha sido encontrada na quarta. Como estava o tempo naquele ponto exato? Aconteceu algum conflito com os controladores? A tripulação chegou a pedir socorro? A China ainda não divulgou nenhuma informação desses registros. Brevemente nós saberemos efetivamente o que aconteceu. E é muito importante saber, por muitos motivos. E para principalmente não aconteça mais.